Eu vou falar sobre desenvolvimento de jogos com Pygame. E primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é João Vitor, eu sou potiguar, tenho 19 anos, sou técnico em informática pelo IFRN da cidade de Parnamirim, que é próximo a Natal. Eu sou desenvolvedor de Python há 2 anos atrás. Eu aprendi, desenvolvi, tenho interesse em algumas áreas de Python. Ok. Bom, o que é Pygame, né? Pygame ele é uma biblioteca multiplataforma de jogos e multimídia, criada por SDL para linguagem Python. SDL, para quem não sabe, é Simply Directed Media Layer. Isso é uma biblioteca que foi escrita em C e ela tem interface simples com suporte para som, para gráficos, para entrada de API, voltada para algumas linguagens, Python, Java, PHP, Ruby e muitas outras. Peter Schinners é o criador dessa biblioteca e ele resumiu ela com essa frase: fazer as coisas simples de maneira fácil e as coisas difíceis de maneira direta. Então eu falei do SDL, ele tinha esse propósito de criar dessa plataforma ser para jogos, para multimídia, como eu falei, só que devido a uma descontinuidade para a linguagem Python, ela acabou se voltando mais para outras linguagens. Esse cara, Peter Schinners, ele foi um impulso para ele começar a desenvolver um projeto. Para ele queria um projeto mais robusto, que realmente tirasse proveito da linguagem Python e que mostrasse isso no código, na prática, como é simples, como é prático. E é isso. Em que Pygame é usado, né? Em jogos 2D e 3D, certo? Aplicações desktop, jogo para celular. No caso, para celular, é mais para as versões Nokia de celular bem antigo. Então, vocês vão ver que é um negócio bem simples. Eu gosto de chamar de clássico, porque é bem bacana assim. Você lembra um pouco de antes, quando você jogava no Nintendo, enfim, Atari e outras coisas. E outras plataformas também. Qual é as vantagens de utilizar a Pygame? Tem uma sintaxe fácil, o desenvolvimento é rápido, você não demora para você criar um jogo. Eu vou mostrar isso, vou mostrar alguns exemplos. É multiplataforma, tem interação com mouse, teclado, joystick, etc. Outra vantagem também é que é bem didático. Qualquer estudante de Python, iniciante, pode aprender a fazer um jogo, a desenvolver. Você não precisa tantos requisitos, basicamente você ter os princípios de programação orientada, programação estruturada. Uma das desvantagens é que não trabalha com animação GIF. Eu vou explicar isso também, na prática vai ficar bem mais fácil de entender isso. Você é limitado a uma janela só, então tipo, você tem várias limitações, você não tem uma plataforma. Por exemplo, uma desvantagem é que para você testar o seu código, o seu jogo, você tem que, se você for botando uma novidade, você tem que ficar rodando o jogo todo de novo. Não é simplesmente você coloca uma novidade no seu jogo e já aparece lá para você ver se está certo, se está errado, se vai ter algum erro, não. Você tem que rodar o jogo todo, do começo, e aí você vai ver depois se vai ter erro. É uma das limitações do Pygame. Uma característica que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem é que você praticamente faz tudo na mão, ou seja, você entende basicamente tudo como funciona o jogo, cada método, cada coisa. Não tem um botão ali que você coloque, esse botão vai fazer isso e como vai fazer eu não sei. Não, você entende realmente como funciona o esquema do jogo. E a limitação é a sua lógica, sua criatividade também. Então ele te dá alguns recursos e você usa esses recursos para criar o seu jogo. Então Pygame basicamente é um game engine, que é motor de um jogo. Ou seja, é um software, é um grupo de bibliotecas que vai simplificar o seu desenvolvimento de jogos. E aí ele conta com vários recursos, com suporte para som, para gráfico, também mecanismo de renderização para jogos 2D e 3D, também mecanismo para detecção de colisão, isso já é mais para a parte de objetos e tal, e vocês vão ver que é bem legal. Aqui eu coloquei alguns módulos que você usa no código para criar o seu jogo. Tem alguns que são bem mais importantes. Tem o CD-ROM, que ele gerencia o dispositivo de CD-ROM e execução de áudio. O Cursors, que carrega imagens de cursores como mouse.
Display, ele controla a exibição da tela, você define o tamanho, você define onde vai ficar a tela, a cor, enfim, várias coisas. O Draw, que desenha formas simples sobre uma superfície, você pode criar retângulos, círculos, quadrados, polígonos, várias coisas com esse Draw. Já é mais para a parte da... aí você mexe um pouco com a matemática também. O Event, que controla eventos e a fila de eventos. Então, com ele, você vai dizer o que vai acontecer no jogo. O que vai acontecer se eu apertar tal botão, se eu apertar com o mouse, você vai dizer por meio desse método aí, desse módulo. Fonte, que cria e renderiza fontes, ou seja, você pode colocar texto também na sua janela de jogo. Image, que o que é bem mais usado, você já carrega uma imagem, e essa imagem pode ser um boneco, pode ser um objeto, e deixa um negócio bem legal no seu jogo, bem interativo. Joystick, no caso, se você for controlar com controle. Key, que é controle teclado, então para você definir quais teclas você vai usar, você usa esse key. Mouse também, faz mouse. Move, que você executa filmes, que só aceita o formato MPG. E o Time, que você controla o tempo dos eventos no jogo. Quanto à detecção de colisão, no Pygame é usado muito sprites. E sprite é o que? São imagens com animação, que, como eu disse, são usados para personagem, para objetos, coisas que você vai colocar ali no seu jogo. E tem dois módulos bem bacanas, que é o Sprite Collide, que detecta a colisão do sprite com os elementos do grupo. Você vai usar isso numa condição. Se colidir com tal objeto, se um colidir com outro, o que vai acontecer? E aí você mesmo, na mão mesmo, você vai dizer o que vai acontecer. E o Group Collide, que detecta a colisão dos sprites de cada grupo, ou seja, para você não ficar dizendo de cada um, se tem um grupo ali, um exemplo bem raso mesmo, mas vamos dizer que você tem uma classe ali, inimigos do seu jogo, um exemplo. E aí, se o seu poder lá do bonequinho colidir com um dele, aí ele vai desaparecer, por exemplo. Então você coloca como esse Group Collide, ou seja, se colidir com um grupo de inimigos, aí vai acontecer, você vai dizer o que vai acontecer, se vai destruir. Eu trouxe alguns exemplos, eu queria focar bem muito neles, que na questão da prática também. Vou mostrar dois exemplos de jogo bem simples mesmo, mas que dá uma ideia para você ver como qualquer um assim que tem interesse pode programar. Dá para todo mundo ver aí atrás? Dá para ver ou quer que eu aumente? Tá ok? Bom, acho que eu vou mostrar primeiro e depois explicar um pouquinho rapidinho, linha por linha. Ok. Vou rodar aqui ele e vou dizer o que ele faz. Né? Aqui é o primeiro exemplo. Só um minuto. Legal. Aqui é um exemplo bem simples. É uma bola que está circulando pela área, está colidindo com as paredes e tudo mais. E eu vou explicar como que isso está acontecendo. Deixa eu deixar aqui, né? Fica legal. Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, como dá para ver todo mundo, eu estou importando o Pygame, a biblioteca, depois de eu ter instalado no meu computador. Tem ali from pygame.locals import, ou seja, estou importando todos os módulos, tudo que o Pygame oferece. E aí eu inicio, aqui eu inicio a biblioteca. Aqui, Pygame display.setCapture, pronto, eu falei do display. Você vai dizer, aqui simplesmente o nome que aparece na telinha. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, joguinho 1, eu botei aqui. Não sei se dá para todo mundo ver, mas tem ali. É o nome do seu jogo. Enfim, rapidinho vou explicar. Você cria uma variável tamanho, e aí ele tem largura e altura. Então, o Pygame ele entende com dois argumentos na questão de tamanho, de display, o X e o Y que chama, é como se fosse um gráfico. Então você está criando um tamanho de 500 pixels de X, ou seja, de largura, e 400 de Y, que no caso é a altura da tela. E esse é o tamanho aqui da tela, como vocês podem ver. Vou mostrar aqui para mim. 500 e 400, ok. E aí eu crio um fundo, ou pode ser uma cor também, se você quiser. Eu prefiro o fundo que fica bem mais legal. E aí ele ali carregou uma imagem, fundo.png. Está ali o fundo, a imagenzinha do Python, tudo mais.
Eu crio uma bola também, a bola é só uma imagem aqui, por exemplo. E esse bola rect, que é o getRect aqui, esse módulo, ele, eu vou usar ele para mexer nele na questão da posição da tela. Onde ele tiver, eu vou mexer nessa parte. Eu não posso simplesmente mexer na bola, na imagem, mas é a posição dela na tela. Dou uma velocidade aqui para ela, no caso aqui também a velocidade x, y, não sei se dá para todo mundo ver mesmo aí atrás, está bacana de entender? Certo. Enfim, e aí eu crio uma variável continuar que recebe true, ou seja, dentro aqui desse while, continuar, vai ser como um loop ali infinito, até eu disser que pare. E aí eu começo a criar o event, lembra que eu falei que o event é um módulo que você vai dizer tudo o que vai acontecer no jogo. Certo. E aqui nessa condição aqui, só um minuto, eu estou definindo a condição dele fechar a tela, porque simplesmente se eu não colocar nada, se ele fechar a tela ali vai dar um erro. Aí eu coloco que continuar, que começou true, recebe false, e aí eu executo esse método aqui, kit, pygame.kit, e aí eu fecho a tela. Ok. E agora eu vou criar as condições no caso da bola, né? O que vai acontecer? Eu vou botar a bola para se movimentar, como vocês viram ali, e vou criar as condições dele colidir com a parede. Se ele colidir com a parede, ele vai voltar. Então vamos ver aqui como é que funciona isso. Vocês vão ver que é bem simples, na verdade. Nessa linha aqui eu boto ela para se movimentar, por isso tem esse método move, que só tem com esse rect aqui, no caso getRect. E aí eu coloco para se mover a bola com a velocidade que eu tinha criado aqui, 1.5, 1.5. E aqui nessa condição, eu defino quando ele vai bater na horizontal, na linha horizontal. E aí a velocidade, no caso da horizontal, ela vai receber o valor negativo, ou seja, ela vai contrariamente para onde ela estava indo. Vou mostrar aqui de novo, só para ficar mais simples. Tem uns 7 minutos aqui. Quando ele atinge lá, ele vai na velocidade contrária que ele estava indo em direção à parede. E a mesma coisa eu faço com a vertical. No final, eu preencho aqui com a cor, se eu quiser, pode ser uma cor, como eu falei, pode ser preto, aí essa cor aqui, está aqui. Você, não sei se o pessoal conhece, mas tem o RGB, né, que é o vermelho, o verde e o azul. E aí você define a cor, pode ser azul, pode ser preto, enfim. E aqui eu coloquei a cor, mas como eu botei o fundo, a cor não adiantou de nada. Coloquei o fundo, esse bleed é basicamente colocar na tela. Você coloca na tela um objeto, coloca uma imagem, qualquer coisa. Eu coloco o fundo, que eu criei aqui em cima, e aí eu coloquei na posição 00, ou seja, bem aqui na verdade. O ponto principal, o ponto inicial da imagem ficou no ponto inicial da tela. E aí ficou certinho aqui. No final eu coloco a bola na posição que eu quis colocar ela. E no final eu atualizo. Esse flip aqui é para atualizar o display. Então esse é o primeiro exemplo, certo? É bem simples na verdade. Só queria com tudo isso mostrar que você pode fazer um jogo simples com Pygame. Só que aqui eu ainda não faço nada. Tipo, eu boto para acontecer, mas não faço nada no teclado, não acontece nada ainda. Aí eu criei outro joguinho aqui, certo? Que é bem legalzinho também, bem simples. Vou rodar aqui e vou explicar para vocês também. Dá para todo mundo ver? É um bonequinho, certo? E tem uma casinha aqui. Quando eu aperto aqui A, S, D, W, eu mexo esse bonequinho. Certo. Então vamos lá, vou explicar como funciona isso. Basicamente os mesmos princípios iniciais, certo? Eu inicializo, importo, crio o tamanho da tela, no caso aqui eu criei outro tamanho, 500 e 500, coloco isso numa variável tela, crio um jogador, que no caso é o boneco, é só uma imagem. Você também pode usar conceitos orientados a objeto, você pode criar uma classe, certo? Pode dar atributos a esse boneco, entendeu? Pode ser um negócio mais bem elaborado. Eu estou só dando um exemplo bem simples aqui, mas que eu acredito que dá para todo mundo entender. Aqui eu vou criar algumas teclas, que são as 4 que eu vou usar.
começa force, porque eu não estou usando. A posição inicial do jogador, que quando eu vou rodar, ele vai começar aqui em 350x, 170y. Uma velocidade para ele, no momento que eu vou mexendo aqui, ele vai para cima, para baixo. Enfim. Posso colocar uma musiquinha aqui, eu deixei nulo aqui, porque não quis botar. Ok. E aqui o que vai acontecer dentro do jogo. Ok. Nesse caso aqui, eu coloquei o jogador na tela. Bleed como eu disse, é você colocar na tela alguma coisa. O jogador na sua posição de jogador, que eu coloquei lá em cima. Atualizei. Coloquei a corzinha assim, preenchi a cor da tela de azul, como se fosse um céuzinho. Ficou bem legal. Nessas 3 linhas aqui eu estou criando esse polígono aqui. Com todo o tempo eu não vou enfatizar muito isso, mas ele cria esse polígono com as cores verde e amarelo também. Dá uma impressão que chamam de 2D e meio, né? Que muitos jogos dá quase uma impressão de 3D. Enfim. Aí eu criei a casa, chamei de imagem aqui, coloquei a casa na tela. E aqui eu vou colocar o evento das teclas. For event, in Pygame event get. Como eu disse, esse evento é você colocar, você dizer o que vai acontecer no jogo. Aí eu digo, se o evento receber keydown é quando apertar a tecla. E aí, quais teclas eu coloquei? Essas 4 aqui. No caso, W, S, A, D. E aí eu relacionei com a variável que eu coloquei lá em cima, teclas. Que começaram force, no caso, quando eu apertar W, ela vai receber true, ou seja, está sendo apertada. E depois eu vou dizer o que vai acontecer se ela for true. Enfim, fiz isso com todas. Esse key-up é no caso se eu soltar a tecla. Então quando eu solto a tecla, a variável recebe false. Então já não está mais atuando. E aí eu coloco aqui. Aqui é o que acontece se eu apertar cada tecla. Se eu apertar no caso, por exemplo, o W, a posição de jogador, ela recebe a velocidade. No caso aqui, no caso essas duas aqui é para baixo e para cima. No caso se eu apertar S, W, A e D. E aí no final eu coloco aquele de fechar, o evento de fechar a tela. E é isso, dessa forma fica funcionando aqui. E se eu quiser eu coloco um toquezinho aqui. Eu botei aqui, não sei se vai sair o som. Deixa eu ver se vai agora. Vai botar um som. Ele botou. Não está saindo som. Mas tudo bem. Enfim, é isso basicamente que eu faço, certo? Esses são 2 exemplos bem simples. Eu queria só para finalizar mostrar um jogo que eu também desenvolvi com conceito orientado a objetos, que já é um pouquinho mais desenvolvido. De um ninjazinho, bem bacana. Já mostrei até para alguns aqui também. E é bem legalzinho. Esse aqui é até meu projeto de TCC do IFRN. E é basicamente tudo orientado a objetos. O ninjazinho ali é um objeto, o inimigo ali também é um objeto, lança uma shurikenzinha aqui também, ele também é um objeto. Tem uma interfacezinha ali que ele mexe com os danos, com o poder, com a velocidade, eu aumento aqui, enfim, é bem bacana mesmo. E ele tem as fases, o desafio, é bem grande aqui, acabou o meu tempo, eu não vou mostrar. Mas, basicamente isso, eu quero agradecer a cada uma a presença de vocês aqui.